Cumprimento agora o nosso primeiro convidado desta tarde, é o Dr. João Costa, José Costa, peço desculpa, reumatologista. Muito boa tarde. Obrigado por ter aceito o nosso convite. As doenças reumáticas, que de resto amanhã também têm o seu Dia Mundial, não é? Portanto, nós estamos aqui a fazer uma antecipação desse Dia Mundial das Doenças Reumáticas, que também não queríamos deixar passar em branco aqui no consultório. Perguntava-lhe, em Portugal, como é que está o panorama? O panorama em Portugal, em relação às doenças reumáticas, está um bocadinho difícil. Existe um grande subdiagnóstico. Nós sabemos que as doenças reumáticas são extremamente prevalentes. Cerca de metade da população tem uma doença reumática. Metade da população. Portanto, estamos a falar de valores indiscutíveis. Elevados. Existe um estudo recente, o epireuma.pt, que falou e abordou exatamente esse tema. Nós chegamos à conclusão que cerca de 50 e poucos % dos doentes das pessoas têm uma doença reumática, apenas 36% sabem e estão diagnosticados e apenas 22% se encontram em tratamento atualmente. Existe efetivamente um grande déficit de cobertura nacional por parte da reumatologia. Porque o Sistema Nacional de Saúde, na sua opinião, e de facto ainda não consegue dar resposta à generalidade da população, não é? Que também é um alerta que queríamos deixar. Agora, antes de nos concentrarmos nessa parte do tema, perguntava-lhe quais são então as principais doenças reumáticas e de que é que estamos a falar, para os leigos. As doenças reumáticas são doenças que atingem principalmente o sistema musculoesquelético. Abarcam uma grande panóplia de aparelhos e sistemas, podem atingir músculos, articulações, tendões, vasos, mas habitualmente têm em comum o atingimento musculoesquelético. Estamos a falar, por exemplo, da artrite reumatoide, do lúpus, da artrite psoriática, e isto falando em patologia inflamatória, mas podemos abordar também temas como a patologia degenerativa, como a osteoartrose, ou então doenças metabólicas, ósseas e metabólicas, como a osteoporose, são exemplos de doenças. Só em osteoporose têm números elevados, não é? Exatamente. Começa logo por aí. Um grande número de doentes com osteoporose, mas efetivamente são mais de 100 patologias diferentes. É redutor estar a referir todos os nomes, mas dando assim um nome mais concreto, estamos a falar do lúpus, da esclerose sistémica, são patologias inflamatórias, habitualmente, que importa diagnosticar cedo, importa tratar cedo, porque efetivamente traduzem-se num grande peso para a sociedade, quer no sentido um peso em termos de custo-efetividade. Nós sabemos que se tratarmos cedo estas patologias, podemos diminuir em termos de custos sociais, pessoais e da própria sociedade. Porque muitas destas doenças, numa fase muito evoluída, incapacitam a pessoa sequer para trabalhar e, portanto, logo aí também não ajudam à nossa economia, etc, etc. Agora, perguntava-lhe então, como não podemos falar destas 100 patologias, não é? É impossível no tempo curto que temos, pedia-lhe que nos caracterizasse 2 ou 3 que sejam de facto mais incidentes em Portugal e encontrar alguma causa, se aqui há alguma causa para estas doenças se verificarem então mais em Portugal. Eu não diria que existe uma maior prevalência de algum tipo de doença em Portugal quando comparado com outros países. Não me parece que seja esse o caso. Falando de paradigmas da doença, nós podemos falar de 2 grandes grupos de patologia. A patologia degenerativa, vulgo a osteoartrose, que é muito frequente na população geral. E estamos a falar de quê? A patologia degenerativa, falando de degenerativa, falamos em desgaste. Falamos em um desgaste inicial da cartilagem, que é onde começa a patologia, e depois vemos o evoluir destes doentes para uma incapacidade progressiva e com incapacidade progressiva. Importa também falar no outro grande grupo de patologias, nomeadamente a artrite reumatoide e o lúpus, que são 2 doenças do foro do tecido conjuntivo, com uma prevalência relativamente alta em Portugal. Nós temos dados concretos em relação a essa prevalência e em que o diagnóstico precoce é subejamente conhecido como um fator preditor de bom prognóstico, ou seja,
quanto mais cedo conseguimos diagnosticar e identificar estes doentes, mais sucesso temos na terapêutica. E daí vem a necessidade de termos uma implantação da especialidade mais abrangente a nível nacional. E o rastreio também era ideal, não? Neste caso concreto, não se aplica um rastreio. Ou seja, nós temos, neste grupo de patologias, o diagnóstico é feito por profissionais credenciais e com experiência no tratamento das doenças reumáticas. E daí a importância de trazer para junto da população e trazer mais próximo da população reumatologistas. Dou o exemplo da região norte. Nós sabemos que na região norte temos quase cerca de 1 milhão de portugueses que não têm acesso a um reumatologista no seu hospital de área de residência. Estou a falar, por exemplo, no Hospital de Santo António, no Hospital de Guimarães, no Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa, em Penafiel. São hospitais grandes, com uma população enorme em termos de área de referenciação, que não têm ainda um reumatologista nos seus quadros. É um exemplo, mas nós sabemos que com algum afinco e com a colaboração da Sociedade Portuguesa de Reumatologia e da sociedade em geral, nós provavelmente conseguiremos, a breve trecho, implementar reumatologista nestes hospitais e daí trazer o reumatologista mais próximo da população e, nesse aspecto, conduzir a um diagnóstico precoce e, a longo prazo, uma diminuição global de custos diretos e indiretos. Porquê é que se os números são tão altos, porquê é que ainda estamos perante este panorama, na sua opinião? Eu penso que os números são conhecidos mais atualmente, ou seja, nós tivemos um estudo epidemiológico de grandes dimensões que nos trouxe um aporte de conhecimento que nós não tínhamos. Nós conhecemos efetivamente a realidade da prevalência e da incidência destas doenças, sabemos, por outro lado, que a incapacidade prevenível destes doentes é enorme. Fala-se num impacto financeiro à volta de 900 milhões de euros pela incapacidade gerada pelas doenças reumáticas, muitas delas preveníveis e se diagnosticadas e tratadas a tempo. Quando falamos da artrite, quais os primeiros sinais e sintomas? Bom, em relação à artrite, a artrite é um paradigma da reumatologia, porque é efetivamente comum em várias doenças. Falando no conceito de artrite, artrite é dor e tumefação, alargamento das articulações. Habitualmente, a artrite pode-se dividir em dois grandes tipos. A artrite aguda, que pode ter uma causa não reumatológica, pode ser um traumatismo, pode ser uma doença pós-vírica, por exemplo. O que distingue é da situação crónica, que muitas vezes leva a um diagnóstico de uma artrite reumatoide ou de um lúpus, por exemplo, é a cronicidade, ou seja, é se temos um doente que, apesar de uma terapêutica sintomática, por exemplo, com anti-inflamatórios, se continua com artrite por um espaço de 6 semanas. É esse o cut-off, digamos, que nós utilizamos para configurar o diagnóstico de artrite crónica. Depois de feito o diagnóstico, que terapêuticas é que existem para a artrite? Depende um bocadinho do tipo de artrite que temos e depende da quantidade de articulações que temos. Mas caracterizando e falando... Cada caso é um caso, não é? Cada caso é um Nesse caso. sentido. Mas falando especificamente nas artrites crónicas, nós usamos, a seguir ao tratamento sintomático com anti-inflamatórios, usamos os chamados imunomoduladores. Começamos habitualmente por um imunomodulador dito clássico, o mais usado é o metotrexato, e depois podemos escalar terapêutica, quer associando imunomoduladores da mesma classe terapêutica ou passando para outro tipo de imunomoduladores, em que entramos em linha de conta já com terapêuticas mais sofisticadas, a chamada terapêutica biotecnológica. Porque o que se pretende é, de facto, eliminar a dor, a inflamação e também as limitações de mobilidade que a doença depois, para onde a doença depois progride, não é? Exatamente. A artrite leva a uma destruição de vários componentes da articulação. Essa destruição, a longo prazo, leva à diminuição da função pela dor e pela destruição em si da articulação. Obviamente que nós podemos ter dois tipos de abordagem, optamos sempre por abordar a doença e não o sintoma, porque se nós conseguimos abordar rapidamente e objetivamente o tratamento da artrite, da doença, conseguimos aliviar o sintoma que é a dor. Ok? Por isso não nos vale a pena tratar uma dor sem tratar a base
E daí a importância do diagnóstico feito por pessoas com experiência. Porque a dor é de facto aquilo que leva mais vezes as pessoas a ir à procura de ajuda, não é? E depois tem é que se ver de onde é que vem. Sem dúvida. No caso do lúpus, vamos falar sobre esta doença. Em relação ao lúpus, o lúpus é uma doença bastante heterogénea. As manifestações... As pessoas, deixe-me só interrompê-lo, desculpe, as pessoas têm muita confusão com o lúpus ainda. Não sei porquê, mas têm. Porque a verdade é que é uma doença muito heterogénea. Pode-se manifestar de várias formas. Pode atingir vários sistemas, vários órgãos, desde a pele. Começamos, por exemplo, com atingimento típico da pele, com racho malar, com lesões de lúpus subagudo, ou pode atingir articularmente, ou pode atingir meramente ou só ter alterações hematológicas no sangue, como anemias, como diminuição dos glóbulos brancos ou das plaquetas. Portanto, o que é o... Na prática é uma doença autoinflamatória que tem por base a existência de autoanticorpos, ou seja, existem anticorpos que reagem contra o próprio self, contra a própria pessoa, e é bastante heterogénea na sua manifestação. Ou seja, nós podemos falar em vários tipos. Não é correto dizer isso do ponto de vista científico, mas a verdade é que existem doentes com lúpus que têm uma manifestação mais articular, outros mais cutânea, outras mais sistémica, com atingimento mais do sistema nervoso central, por exemplo, ou vascular. Por exemplo, não nos podemos esquecer que o lúpus é uma doença que pode atingir uma grande fatia em termos etários, desde pessoas mais jovens até pessoas mais velhas, e que pode ter consequências bastante graves. É uma doença bastante heterogénea desse ponto de vista. E é uma doença com alguma... cientificamente comprovado que há aí uma carga genética? Existem efetivamente ou de hereditariedade? Existem efetivamente alguns genes mais implicados no lúpus. Existem estudos que vão a esse encontro, mas efetivamente não temos ainda uma forma de fazer, por exemplo, um rastreio genético em termos populacionais, ou então pensar que uma família que vem de alguém que tenha um lúpus, que esse doente ou essa pessoa vai desenvolver um lúpus. Existe efetivamente uma agregação, mas não podemos falar de uma carga genética muito importante. Os fatores ambientais, pensa-se que poderão estar muito implicados. Existe uma base genética, mas a verdade é que os fatores ambientais podem ter um papel muito importante e a verdade é que nós ainda não conhecemos concretamente qual é a etiopatogenia do lúpus. É difícil, portanto, sempre que não se sabem exatamente as causas, é sempre mais difícil atuar, correto? Daí que também seja importante alertar para o diagnóstico precoce logo que as pessoas sintam alguma coisa. Portanto, que sintomas e sinais é que podem indicar que poderá haver algum problema ao nível da reumatologia? No global, global, a dor é o primeiro sintoma, efetivamente. Caracteriza-se, os seus doentes, como é que caracterizam a dor reumatológica? Que palavras usam para caracterizar? Podemos usar imensas palavras para caracterizar a dor. A dor vai desde uma sensação de aperto, uma sensação de queimor, uma sensação de peso, uma rigidez. É um sintoma que nós abordamos muitas vezes e ouvimos os doentes falarem muitas vezes, nomeadamente nas doenças inflamatórias articulares. A rigidez é um sintoma importante, traduz-nos o grau de atingimento e o grau de doença daquele doente. É importante, para além da dor, abordar outros sintomas, nomeadamente as manifestações cutâneas, por exemplo, os rachos, as alterações... não deixar também da pessoa se autoavaliar no dia-a-dia, não é? Tentar perceber se há alguma modificação. Sim, é sempre importante. Muito importante. E importante, ao abordar a primeira vez, as pessoas não são médicos, não são entendidos. E, efetivamente, aqui os cuidados de saúde primários são importantíssimos na identificação, na valorização dos primeiros sintomas, dar mais ou menos importância. Para depois dar o encaminhamento correto e atempado, que felizmente é o que traduz um bom prognóstico para os doentes. E, na sua opinião, era uma das perguntas que eu também lhe queria fazer, que é se esses sinais são de facto valorizados
e se tem acontecido, se os médicos de família estão, de facto, já muito alerta para estas problemáticas. Nós temos procurado fazer, efetivamente, várias ações de sensibilização nesse sentido. Nós sabemos que a formação da Medicina Geral e Familiar em Portugal está a melhorar. Cada vez mais tem o apoio e tem uma formação específica em doenças reumáticas que até há alguns anos não tinham. E isso nós notamos, por exemplo, na área onde eu trabalho, no distrito onde eu trabalho, que melhorou imensamente a qualidade da referenciação dos doentes. Ou seja, os doentes já nos chegam. A probabilidade deles terem uma doença reumática é muito maior do que era há 10, 20 anos atrás. O que quer dizer que os médicos de família, os nossos médicos de família, cada vez estão mais também o sabem, atentos. Não é? Estão mais atentos, sabem identificar e sabem referenciar. Portanto, isso é muito positivo, não é? Cada vez mais. Sim, embora mas não é o suficiente, não é? Não é o suficiente. Embora isto não seja uma realidade que nós ouçamos a nível nacional. Efetivamente, nos locais do país onde existe um apoio e onde existem centros de reumatologia já estabelecidos, essa referenciação é bastante bem feita e nós notamos isso. Continuamos a assistir a locais e a zonas do país que não têm apoio de reumatologia, que não têm o apoio de uma especialidade que olha com conhecimento e com experiência para estas situações e provavelmente nesses locais o acesso será menor e essas pessoas terão que se deslocar, a única saída atualmente é deslocarem-se, não é? Se quiserem. Exatamente. O que pode ser muito complicado, principalmente para doentes que têm já uma incapacidade marcada, uma mobilidade diminuída e efetivamente não se justifica tendo nós uma rede nacional hospitalar tão difundida e tão dispersa no país. Então o que é que falta fazer? A nosso entender, falta pôr em prática o plano a rede de referenciação que foi idealizado e que foi revista em 2015. Para lhe dar uma ideia, nós em Portugal temos diversos hospitais, apenas 5 têm um quadro completo de reumatologia, mas temos 16 hospitais no país que não têm um único reumatologista, fora os outros que precisam de mais reumatologistas. Efetivamente, acho que o primeiro passo é, efetivamente, povoar com reumatologistas que estão disponíveis a deslocar-se nesses hospitais e trazer, como eu disse no início, para mais próximo do doente o reumatologista. Os tratamentos, temos aqui doenças que não têm cura, certo? E temos outras que podem ser recuperáveis ou não? Tocou aí num ponto sensível. Efetivamente, a maior parte das doenças reumáticas não têm cura. Cura total. Mas podemos dizer que têm tratamento. E podemos, numa grande fatia das doenças, nomeadamente nas doenças reumáticas inflamatórias, como a artrite reumatoide, o lúpus, a artrite psoriática, podemos dizer que conseguimos colocar o doente numa fase de não doença, uma fase de remissão. Quanto mais cedo conseguimos abordar estes doentes, quanto mais cedo conseguimos tratar estes doentes, melhor a probabilidade, ou maior a probabilidade deles virem a ter uma vida perfeitamente normal. Que é o que, no fundo, se pretende, não é? Dar maior qualidade de vida, como também a população portuguesa, e bem, está cada vez a viver mais anos, a hipótese também de ter estas doenças degenerativas e de desgaste do próprio corpo também aumenta e, portanto, a probabilidade, de facto, dos números está aí. Portanto, de facto, esta é uma necessidade que importa alertar. A Sociedade Portuguesa de Reumatologia, que ações em concreto tem feito e pretende fazer, se quiser divulgar aqui alguma? Bom, nós temos procurado, como eu disse, promover ações de sensibilização junto dos nossos colegas da Medicina Geral e Familiar. Nos nossos congressos procuramos ter, junto connosco, mesas e temas específicos para eles, ou seja, ter uma abordagem mais basal em termos de diagnóstico, trazê-los para junto de nós. Procuramos sempre divulgar as nossas doenças o mais possível. As nossas, salvo seja, porque são as doenças são dos doentes, mas as doenças que nós efetivamente temos experiências, temos know-how e temos capacidade de tratar. A sociedade portuguesa tenta promover qualquer tipo de evento que possa traduzir-se no maior conhecimento para a população. Estamos presentemente a rever o nosso site, onde podemos abordar e poderemos encontrar informação, digamos, com uma descida ao nível
da população geral. Ou Sim, seja, para não estar naquele português médico. Exatamente, tentar ser um português mais acessível à população geral, para que as pessoas se possam informar e possam, às vezes, deixar de procurar, por exemplo, o Dr. Google, que nem sempre traduz uma... Quer deixar o site? Quer dizer qual é o site? O site é www.spr.pt. Muito fácil. Sociedade Portuguesa de Reumatologia. Muito bem, agora terminamos o nosso tempo, ficaria aqui a conversar consigo mais um bocadinho. Acho que chegámos aos pontos mais importantes e, sobretudo, àqueles que interessam à população portuguesa. Obrigada. Posso fazer uma correção? Peço Pode, desculpa. diga. O site é spreumatologia.pt. Ok. Não é SPR, é spreumatologia.pt. Obrigada ao Dr. José Costa pela presença aqui no consultório. Nós vamos seguir para um breve intervalo.